hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem algo especial para falar nas nossas vidas. E eu convido os irmãos e você que está em casa para abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 22. Eu quero falar para você que o reino dos céus já chegou. Amém? Amém? Então vamos ler a palavra de Deus que está em Marcos 9, 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino clamou com lágrimas e disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino morto. Repete comigo: o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Os irmãos podem se assentar? Irmãos, quando nós falamos que o reino dos céus já chegou, nós podemos declarar no nosso coração e na nossa vida que Jesus já está em nós, amém? Então esse reino maravilhoso, ele já está nas nossas vidas. Então quando nós citamos um texto desse, aonde nós proferimos daquilo que é o amor do Senhor, e houve ali um momento que nós podemos ver que nesse texto, tanto era o reino na vida daquele que crê, como a presença de Deus e a vontade de Deus em operar. É algo extraordinário, uma junção, né? Quantos de nós vivemos os nossos dias de uma forma, esperando sempre algo acontecer? Sempre vai acontecer algo, que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer daqui a um ano, o que vai acontecer daqui a 2 anos. Planos nós fazemos, mas a glória é daquele que serve, confia e crê no Senhor, que independente do que vai acontecer, Deus está no controle de todas as coisas. E há uma maravilha tão grande em falar que o reino estabelece nas nossas vidas, é algo extraordinário. Quando nós falamos de Jesus, nós lembramos logo que Ele nos traz paz, Ele nos traz refrigério, Ele nos traz alegria, Ele nos dá algo que é muito precioso, que é a nossa salvação. Isso vem através de Jesus. Então tudo isso o reino, Jesus nos proporciona. E nessa noite nós podemos dizer, para aquele que ainda não encontrou esse abrigo seguro, para aquele que ainda não se despertou em saber que Jesus está na sua vida, abra o seu coração, porque Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer estar no controle de todas as coisas. E é algo extraordinário saber que este reino está em nós. A palavra de Deus nos fala a respeito de que os rios de águas vivas fluirão. Fonte de águas vivas vai fluir através da sua vida. Essa fonte é Jesus. Fluirão, ela vai usar a sua vida para falar de Jesus, para testemunhar quem é Jesus, para mostrar quem é Jesus na sua vida. E olha só,
Vai haver momentos na sua vida que você vai se frustrar. Sabe por quê? Porque você vai deixar de confiar em Jesus. Você vai deixar de acreditar em Jesus. Você vai colocar a sua vida e depositar aquilo que você é o seu bem maior, até mesmo na mão de alguém, de alianças que você vai formar e você vai se decepcionar, em familiares que você vai confiar e ele vai te decepcionar. Isso traz uma frustração muito grande para as nossas vidas. Mas hoje o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Você crê que toda palavra ela é profética? Você crê que aquilo que o Senhor determina na sua vida vai acontecer? Então essa frustração, isso que te causa dor, que te traz tristeza, que te traz preocupação, que te traz angústia, hoje, para a glória de Deus, o reino de Deus, Ele vai mudar a sua história. Jesus, Ele vai mudar o seu caminho. Jesus vai mudar o percurso da sua vida. Você já não vai viver mais baseado naquilo que são as esperanças dessa terra. Irmãos, nós somos propícios a esperar somente para aquilo que é terreno. Enquanto o seu olhar está voltado para aquilo que é terreno, você não consegue ver aquilo que o reino tem para a sua vida. Então o Senhor, Ele está fazendo com que você venha entender e conhecer que nós não precisamos temer nada. Nós não precisamos ter medo de nada, porque o nosso Deus, Ele vence batalhas. O nosso Deus, Ele estabelece algo que te traz uma mudança de vida. Mas Cássia, por que você está falando tudo isso? É porque nós vamos chegar no contexto dessa palavra. Em todas as vezes em que Jesus estava levando a palavra e fazendo aquilo que era a vontade do Pai, havia uma multidão. À sua volta, sabe por quê? Porque havia gente querendo saber o que está acontecendo. E essa multidão, de uma certa forma, ela sempre queria impedir aqueles que tinham necessidade de estar próximo de Jesus. Você já se deparou com essa situação? Quando você vê o mover de Jesus, quando você vê aquilo que Deus tem para você, muitos vão estar à sua volta, te apertando e querendo te impedir de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Ele não erra. Quando nós vivemos um momento tão aflito na nossa vida, em um tempo que nós vamos dizer que não está muito longe, nós passamos por uma pandemia. E essa pandemia trouxe muitas aflições, muitas preocupações. Quantas pessoas estavam preocupados? Mas você acha que Deus foi pego de surpresa? Não. Ele já sabia como que ia cuidar daqueles que são seus. Ele já sabia como ia confortar cada família. Ele já sabia como Ele ia te livrar. E se você está aqui hoje é porque Ele preservou o fôlego de vida na sua vida, porque Deus, Ele não é pego de surpresa. Se você acha que tudo que você está passando na sua casa, na sua família, ou até mesmo a condição financeira, não precisa se preocupar, a multidão à sua volta vai te apertar. Mas se você crer, você vai começar a viver o reino de Deus. Não vai ser a enfermidade que vai te parar, sabe por quê? Porque a enfermidade, ela vai ser vencida pelo reino que estabelece na sua vida. Se você precisa de paz, Ele está sabendo que você precisa de paz, mas você precisa ir até Jesus para que o reino faça parte da sua vida.
Você precisa entregar a sua vida. Você precisa confiar no Deus que procura aquele que são os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Quando você crê, você adora. Quando você confia, você adora. Quando você entrega a sua vida, você adora. Amados, Deus tem algo especial para falar aos nossos corações. Deus não quer que nós venhamos andar mais confundidos, esperançosos em pessoas. Eu estava lendo a palavra e justamente naquele momento onde Moisés, ele foi levado ao monte para orar. Mas Moisés, ele estava lá porque havia um propósito de Deus. E o seu povo, o povo de Deus, ele ficou lá embaixo e estava com Arão. Você sabia que Deus escolhe aquele que Ele pode confiar? Deus escolhe em quem Ele pode confiar. E Arão ficou. E eu vou falar para vocês, o homem, o ser humano, ele é um ser muito manipulador. Você que tem filho, para o seu filho querer alguma coisa, ele dá uma volta, né? Mamãe, amor da minha vida, você já sabe que ele quer alguma coisa, ele é manipulador. E aquele povo não era diferente, ele sabia manipular e nem sabia esperar. E olha só que algo muito interessante, eles ainda esqueciam daquilo que Deus operou na sua vida. Quantas vezes você se pega esquecendo daquilo que Deus fez na sua vida? Quando nós falamos daquele povo, nós estamos falando de nós. Se você está aqui hoje, foi porque Deus livrou a sua vida. Se o seu filho tem saúde, é porque Deus livrou a sua vida. Mas aí você se pega murmurando, mas meu Deus, agora eu tenho um filho que você me deu, mas eu não estou aguentando, está difícil. Aí quando eles viram que Moisés estava demorando demais, sabe o que eles fizeram? Vamos dar o nosso jeito, e começaram a pressionar Arão. Mas o chamado era de Moisés. E Arão começou a dar o seu jeito. Toda vez que você dá um jeito, tudo se atrapalha. E ali, eles falando, Moisés está demorando demais. Eu não estou vendo a resposta de Deus. Eu vou dar o meu jeito. Começaram a fazer adoração a outros deuses. E atrasaram aquilo que Deus tinha para a sua vida. Quantas vezes nós atrasamos a nossa vida porque nós queremos dar o nosso jeito. E Deus tratou com aqueles que desobedeceram. E há algo que Deus quer falar aos nossos corações. Não dê o seu jeito. Não procure da sua forma. Não faça da forma que você pensa que vai dar certo. Sabe por que eu falo isso? Quando eu falo, eu não falo só para você. Eu falo para mim, porque a gente precisa aprender a esperar no Senhor. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E quando você tem uma palavra de Deus estabelecida, Deus vai fazer. Não duvide do amor de Deus. Então, voltando para o texto, nós vimos aqui que havia uma situação de um jovem lunático. Um jovem que estava numa situação difícil, sem recurso. Mas quem estava passando ali? Jesus. Jesus estava passando ali. Mas junto desse jovem havia alguns discípulos que andavam com Jesus, sabia daquilo que é o poder de Deus, conhecedor de todas as coisas, e eles estavam junto daquela situação. E o pai daquele menino, ele pediu para que eles expulsassem aquele demônio da vida daquele menino. Havia ali já anos, ele nasceu com uma dificuldade, e aquilo conturbava a família, trazia uma dificuldade extrema. E aquele homem, ele precisava de um recurso. Ele precisava de uma resposta, ele sabia, já tinha ouvido falar. E quando ele, no versículo 18, fala assim, vou voltar um pouquinho antes,
Vou ler o versículo 14. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, até mesmo vamos dizer que eles discutiam, né? Eles estavam ali tendo um desentendimento, e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, Jesus perguntou aos escribas: que é que discute com eles? O que você está contentando com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que apanha, despedaçam, e ele escuma e range os dentes e vai secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsasse, e não puderam. Quantas vezes você já se deparou com uma situação e faltou, sabe o quê? Fé. Faltou fé. Faltou fé para você entender que se Deus te levantou, se Deus fez com que você falasse através do nome dEle, vai acontecer. Você já se deparou que quando você tem uma situação e meia volta, quando às vezes não acontece, você ouve falar assim: ainda não é o tempo de Deus, você não está pronto para receber, não é a hora. Isso é falta de fé, amados. Porque se Deus liberou uma palavra para você, você vai alcançar o que Deus tem para a sua vida. Aquilo que vai substituir, até mesmo querer impedir a sua bênção, não vai prevalecer. Os discípulos, eles entraram num momento de falta de fé. E eles responderam e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos farei vos sofrereis ainda? Traze-no aqui. Até quando nós vamos viver uma geração incrédula? Uma geração, irmãos, nós não vivemos o passado, nós vivemos o presente. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus salva, Jesus abre a porta, Jesus quer falar ao seu coração, Jesus quer estabelecer a bênção na sua vida. Então não seja um incrédulo, seja aquele que crer no Senhor Jesus. Que não venha faltar fé na sua vida, que não venha faltar a certeza que você é filha do Rei. Quem te escolheu foi o Senhor. Quem levantou a sua vida foi o Senhor. Nós vemos testemunhos de vidas, de onde o Senhor tirou, daquele lugar, aonde era o improvável. O irmão trouxe uma palavra. Todos nós somos improváveis, mas Deus foi lá, te ergueu. Ele te trouxe para um ambiente profético, um ambiente de glória. Não é para você se sentir derrotado. Não seja incrédulo. Não deixe de crer naquilo que é o Deus da sua vida. Não deixe de crer naquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. Traz-no. A palavra do Senhor é hoje. O reino do céu chegou. Então o que você tem para colocar, para Deus resolver para você? Traz hoje para a presença de Jesus, entrega na mão de Jesus, porque Ele vai fazer. E a palavra de Deus, ela fala, você tem que perseverar. Então não desista. Se você orou hoje, continua orando amanhã, continua orando depois da manhã. Eu já vi gente que orou foi 40 anos, mas a palavra, a promessa de Deus não deixou de ser cumprida. A palavra de Deus não deixa de ser cumprida. O que vai te desanimar é a multidão que está à sua volta. Onde está o seu Deus? Por que você não está vendo? Mas eu vejo, porque eu vejo com os olhos da fé. Então você tem condição de viver aquilo que é o melhor do Senhor. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se esmumando, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse, desde a infância. Há coisas que nós vivemos há muito tempo, né? Que remói dentro de nós. Muitas coisas nós vivemos. Aí o pai, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir.
Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. Nós vamos ver aqui 2 se. Se tu podes. Jesus pode te curar? Jesus pode te libertar? Mas aquele homem, ele perguntou se tu podes. E hoje nós vivemos algo extraordinário. Nós não vivemos o se. Nós sabemos que Ele pode. Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quer. Aquele homem perguntou se tu podes. Sabe o que é isso, irmãos? É falta de fé. É falta de conhecer o Senhor mais de perto. Quando você conhece, quando você se relaciona com Ele. Nós falamos tanto de avivamento, mas avivamento, irmãos, é algo que você gera dentro de você, dentro do seu quarto. Quando você começa a orar e as suas lágrimas descem e você vê o poder de Deus revestindo a sua vida e te dando autoridade para você sair de casa e você falar em nome de Jesus. A sua vida ser como Moisés, quando ele simplesmente viu Jesus, viu Deus de costas, mas o rosto dele reluzia tanto que impactava onde ele passava e as pessoas não conseguiam olhar para ele. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. O poder dele, o reino dele sendo transpassado através da sua vida. Ajuda-nos. O Senhor não rejeita um coração contrito. Peça ajuda ao Senhor. Busque aonde você tem certeza que você vai ter uma resposta. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai entender o que é o propósito de Deus para a sua vida. Se você crer, você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Não existe medida para Deus operar na sua vida. Não existe limites. E o Senhor quer operar na sua vida. Isso é algo extraordinário. Esse reino maravilhoso que estabeleceu na nossa vida nos faz vencer tantos embates, tantas dificuldades. Há uma alegria. Amados, eu não sei os irmãos, não sei se você que está nos assistindo nas redes sociais, se um dia você sentiu essa presença tão maravilhosa. Deus, Ele é algo extraordinário. Não tem como viver mais sem ela. Não tem como mais viver sem essa presença. Nós não podemos dizer que nós esquecemos o primeiro amor. Este amor que é tão grandioso. Ao invés de deixar em segundo plano aquele primeiro encontro, Ele nos faz crescer. Este amor, ele cresce. Esse amor, ele flui nas nossas vidas, porque nós continuamos a viver experiências extraordinárias com Deus. Nós continuamos a viver o extraordinário de Deus, porque se o Senhor te levantou e tirou de você de onde você estava, Ele quer continuar na sua vida. E esse amor nós vivemos constantemente. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Quando você chega aos pés do Senhor, e você declara que você crê, que você entrega a sua vida por completo, que você é frágil, que você realmente não tem condições de viver sozinho, você recebe uma palavra do Senhor. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus tomou pela mão e ergueu e o levantou. Mas Jesus o ergueu e o levantou. Não deixe as mazelas dessa vida te derrotar. Viva o melhor de Deus. Deixa Ele te levantar. Deixa Ele erguer a sua vida.
Não deixe que a incredulidade, a falta de fé, te afaste daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, quando nós vivemos isso, nós não podemos dizer mais que não tem jeito. Não podemos parar e nem desistir. Nós não podemos deixar que a enfermidade ela venha tomar conta de nós. Aonde existe enfermidade, haverá cura. Onde houver tristeza, haverá alegria. Aonde não estiver mais esperança, Jesus é essa esperança. Aonde estiver pessoas que não têm condições humanas, aos nossos olhos de ser levantados, nós vamos declarar. Aonde estiver aqueles que não são capazes, o Senhor vai levantar e vai fazer com que eles venham ser profetas, homens, mulheres, que venham falar em nome de Jesus. Essa é a maravilha de servir ao Senhor. Se ainda você acha que aquilo que é o seu problema chegou ao fim, nessa noite, declare ao Senhor. Declare, coloque no seu coração: Senhor, eu tenho fé, eu não vou deixar de crer, porque a minha oração é a minha comunhão com o Senhor. Eu não vou deixar que a minha falta de fé, que eu venha viver o sobrenatural de Deus. Aonde houver a enfermidade, ela vai sair. Aonde houver um filho que precisa ser resgatado, o Senhor vai resgatar, porque o reino é estabelecido nas nossas vidas. Porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus perdoador, é um Deus abençoador. Então você não pode entrar e sair da mesma forma. Porque quando os discípulos tiveram a oportunidade de estar com Jesus em casa, eles questionaram, sabiam tudo, mas não estavam acreditando. Por que nós não nos expulsamos? E disse: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com jejum e oração. Nós falamos que muitas coisas, e é necessário que nós venhamos estar em oração e jejum, mas nós precisamos tirar essa casta também das nossas vidas, de deixar de acreditar que o nosso Deus vai fazer. Sabe por quê, irmãos? Eu sempre vivi momentos na minha vida aonde este Deus provedor, Ele provou do seu amor. E quando você vive aquilo que é a vontade de Deus, nada te abala. Vai haver momentos que você vai achar que já está perdido, mas nós não podemos deixar de crer no Senhor. Não podemos deixar de falar de Jesus. Não podemos deixar de viver o melhor do Senhor. Quantos? Nós estávamos orando agora há pouco com as irmãs. Quantas vidas ainda precisam ser alcançadas? Mas isso depende da nossa fé. Isso depende da nossa vontade de realizar o projeto de Deus. Porque a palavra fala que nós devemos nos esforçar. E crer no Senhor é esforçar. Sabe por quê? Porque você não vê, mas você crê. E a palavra de Deus nos fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje Ele quer movimentar este reino nas nossas vidas. Se o Senhor está em nós, não temos mais o que temer. Se o Senhor está nas nossas vidas, não existe muralhas, não existe barreiras, não existe argumento para que você venha desistir. E nós vamos entoar um louvor ao Senhor. Enquanto você entoa um louvor ao Senhor, no seu coração, deixa esse reino fluir na sua vida. Deixa o reino de Deus transformar a sua vida. Aleluia, Senhor.